Fala galerinha, tranquilo? Bom, esse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre a briga que tá acontecendo aqui entre o inteligentista e o Felipe Neto. Na verdade, esse vídeo aqui já faz um mês, né, que ele ocorreu. E teve um carinha que apareceu no meu canal, principalmente no primeiro vídeo que eu mandei do meu TCC sobre mecânica relacional, em que ele comentou, né, que tava tendo uma treta entre o Felipe Rime e o canal do inteligentista, em que a mecânica relacional estava sendo utilizada como suporte, né, em tese, para a ideia do inteligentista de dar um suporte para a ideia do inteligentista de que é possível você pensar como se a Terra estivesse parada e que os astros que se movem, né, diferente do heliocentrismo, que defende a ideia de que o Sol está parado, ou pelo menos o centro do sistema solar está parado, né? É talvez um heliocentrismo mais rebuscado aí, mas de acordo com as leis físicas da, da mecânica newtoniana. Um, e aí, a mecânica nacional, em tese, viria para meio que, como é que eu posso dizer? Meio que dar suporte para as duas. Eu vou colocar o vídeo aqui do Felipe, e conforme ele for falando, eu vou fazendo pequenas correções, eu vou dizendo bem especificamente o que a mecânica nacional tem a acrescentar sobre esse ponto, tá? Eles entram numa seara aqui, um monte de conversa. Sendo bem sincero, assim, eu acredito que o Felipe Rime, ele tem conhecimento do que ele tá falando. Só que o inteligentista do canal do que eu vi dele, como é muita coisa que ele fala, de muitas teorias, me parece que ele é mais um cara que, tipo assim, ele vai lá, lê um livro, ou lê um resumo do livro, ou entrevista alguém que tenha conhecimento sobre aquele assunto, pega uma ideiazinha aqui, ali, ali, e tenta colocar como teoria alternativa a forma como a física é vista atualmente, como todo o cosmo é pensado, né? E várias crenças que batem de acordo com, contra dele, né? E aí ele tenta, tem pessoas que estão dentro da academia, que tem essas teorias aí, então, em tese, a minha ideia de que, sei lá, Deus criou o universo e ele existe há, sei lá, 6 mil anos. Não sei se é exatamente isso que eu acredito, mas tá tendo essa treta aí entre esses caras, né? Esse tipo de coisa que a idade do universo é de 6 mil anos, alguma coisa assim, né? Bem melhor do que os bilhões de anos, que é a da teoria do Big Bang, que é a teoria científica mais aceita atualmente. Então tem toda essa briga e parece que o canal Inteligentista ele é mais um canal assim, tipo, meio que de divulgação de teorias alternativas de uma forma bem superficial. E bem superficial, eu digo assim, às vezes até passa uma ideia errada do que a teoria realmente afirma, né? Porque quando você fica muito na superficialidade, normalmente você afirma coisas que talvez tenham duplo sentido, depende de quem assiste, então você não deixa as coisas precisas, e aí fica algo meio confuso, né? Então eu só queria deixar caras aqui para as pessoas que estiverem assistindo esse vídeo ter mais noção do que exatamente estou querendo dizer. Então, o que eu estou querendo dizer fazer aqui nesse vídeo é dar como é que eu posso dizer? Dar um parecer sobre esse assunto aí, sobre essa briga, né? Sobre essa questão que eles vão discutir aqui sobre a questão de ser a Terra que está movendo em torno do Sol, o Sol está movendo em torno da Terra, ou o que quer dizer as equações da física, e por aí vai. Então vai ter uma grande treta. E eu sinto que o Felipe Hume, como ele vem da formação padrão da faculdade, a formação padrão da faculdade é uma formação que ela não pretende formar novos físicos. Ela pretende formar aquilo que eu chamo de engenheiro de laboratório. Então, basicamente, ela pretende formar pessoas que têm capacidade de pegar uma equação física, de uma teoria física já desenvolvida, e resolver para casos que talvez ainda não tenham sido explorado pela literatura. Então, ela vai dar o ferramental para essa pessoa ter capacidade de resolver equações, normalmente são equações diferenciais, de primeira e segunda ordem. Normalmente o que acontece, às vezes entra numa ordinária, né? Às vezes entra numa parcial e tal. Mas a questão é resolver as equaçõezinhas de teoria já prontas, que basicamente tem muita coisa para se resolver das equações e tem muita coisa para se analisar, tem muito teste para se fazer, inventar material, testar material, tal. Então é mais na aplicação mesmo. Não, os cursos de física, tanto aqui no Brasil como em boa parte do mundo,
eles são voltados justamente a formar a ideia que eu chamo de engenharia de laboratório, né? São engenheiros de laboratório. A galera gosta de falar de física aplicada. Pra mim é engenheiro de laboratório. Em física, ciência é uma questão pura, né? A aplicada é uma coisa de engenharia. Engenheiro que aplica. É uma briga de nome. Mas a questão é que então essa teoria ela não está formando os físicos, não está formando físicos para desenvolver teorias físicas. Então está formando físicos para aplicar as teorias físicas, né? E resolver as equações para caso específico. Então, o ensino de física atualmente ele não é voltado para essas questões mais que o Felipe gosta de falar. Eu não gosto de entrar nessas conversas porque são questões mais filosóficas. Mas ele não gosta de entrar nessas questões mais filosóficas. Mas é na filosofia que começa uma teoria física nova. Então, com existe alguns princípios que o norteavam e permitiam que o Einstein tinha toda aquela criatividade de postular uma ideia de uma forma de medir o tempo que não seja absoluto por meio da velocidade da luz. E existe um escritor que é o Henri Poincaré, que o próprio Einstein leu e que fez o fundamento filosófico dele de ter essa arbitrariedade de como você medir o tempo, né? E aí as coisas meio que vão se justificando, porque você vai abrindo a sua cabeça para novos pensamentos, e esses pensamentos normalmente estão dentro da campo de filosofia, né? Então essa arbitrariedade entre você definir o tempo como você quiser, definir a medição do espaço como você quiser e tal, existia essa arbitrariedade na física, veio da filosofia do Poincaré, né? Não estou falando que o Einstein adota ela inteira, mas vem da filosofia. Então, assim, esses desprezos dos físicos atuais, assim, formados pela academia usual, na maioria dos lugares, é do total desconhecimento de como que o desenvolvimento de uma teoria física acontece. Se você pegar, por exemplo, o livro do Newton, ele tem várias crenças de como o universo existe, como o universo é. Então ele tem crença de que existe algo além da matéria, que é o espaço absoluto, e toda a teoria dele é estruturada em cima disso. E só depois, bem lá no fim, lá no terceiro livro dele, que ele vai fazer uma conexão desse universo em torno de movimentos absolutos para algo mais relativo, né? Então ele vai usar o centro do sistema solar como algo que está em repouso no espaço absoluto, e vai fazer todas as implicações de tudo que ele desenvolveu com o espaço absoluto, então se translada para os movimentos observados em relação ao centro do sistema solar. Então, assim, esse desprezo que o Felipe Hume faz com a filosofia é algo que, em tese, eu não deveria fazer, e toda a discussão deles aqui gira em torno de um ponto filosófico, tá? E eu vou mostrar exatamente, como eu falei, eu vou colocar o vídeo aqui, eu vou mostrar exatamente qual que é o momento que o Felipe Hume não está entendendo o inteligentista, e eu acredito que o próprio inteligentista, se for confrontado e ele não tiver visto o meu vídeo, ele não vai conseguir meio que explicar muito bem as coisas, porque dá pra ver que no vídeo dele, quando ele vai utilizar o argumento da mecânica relacional, ele não utiliza a própria briga que, que o Assis faz de relacionismo. Qual que é, por que a mecânica relacional é chamada de relacional e não de, sei lá, absoluto, alguma coisa. Justamente porque tem essa briga entre o espaço absoluto, movimentos absolutos e os movimentos meramente relativos. E essa é uma questão mais filosófica, né? Porque, em última instância, você pode postular a existência de um espaço absoluto, e as equações de física você pode fazer serem exatamente as mesmas. Você pode fazer um monte de coisa, tem um monte de conceitos teóricos totalmente completamente diferentes, representações completamente diferentes das mesmas equações matemáticas. Então, a briga entre a Terra está parada, ou a Terra está em movimento, ou qualquer uma das coisas, você pode pensar qualquer uma das duas formas, é uma briga entre absolutismo e relacionismo. E aí eu vou precisar essa ideia um pouco mais pra frente, mas por enquanto eu só queria deixar isso na cabeça de vocês, antes de entrar aqui, já para ter uma noção de o que está acontecendo. O que está acontecendo literalmente é que o Felipe Hume tem uma formação, a formação dele é algo mais técnico, é simplesmente ficar resolvendo equaçãozinha igual doido, sem se preocupar com como o universo dar explicação do porquê ele é como é, e por aí vai, e o que existe no fundamento, e esse tipo de coisa. Que eles chamam de questões mais filosóficas, né? Enquanto que o TEDx está entrando num ponto mais filosófico, só que ao mesmo tempo ele não sabe explicar, porque ele é um cara que fica lendo um monte de coisas aleatórias, e aí não tem como ele realmente saber profundamente essas coisas.
E aí ele não consegue formar um vídeo que faça o mínimo sentido. Eu assisti o vídeo dele aqui, não faz o menor sentido que ele fala, tá? Então eu vou colocar o vídeo aqui do Felipe Rimo e eu vou deixando preciso, né, aquilo que o Teddy está falando e que o Felipe Rimo não está entendendo. E galera, Em tese, né? Que a mecânica racional está falando que o Felipe Rimo não está entendendo e que provavelmente o Teddy também não entende. eu errei. Tranquilo. Vamos lá. Daí, preciso confessar pra vocês. Eu errei de verdade e resolvi fazer esse vídeo aqui pra explicar melhor, tá? Eu vou mostrar aqui o que eu errei e fazer a coisa certa. Eu acho que a gente tem que fazer a coisa certa, então vamos fazer a coisa certa. Eu tava olhando aqui a live que eu fiz ontem, de resposta, né, ao vídeo que o Douglas postou, do Inteligentista. E vamos lá, é o seguinte. Prestem atenção aqui, eu tô em 1 minuto e 49. Primeiro que eu terminei de ler o livro. Como eu disse, 372 páginas, não é muita coisa. E a conclusão eu achei interessante. Né? Principalmente a parte aqui, ó. Isto finalmente explicou a proporcionalidade entre inércia e peso. Também derivou-se o fato de que o melhor sistema inercial de que dispomos é aquele das galáxias distantes. Ele olha aqui como que se isso fosse algo que não está acrescentando em nada na conversa, mas acrescenta. E eu acredito que o livro que o Felipe Rimo está utilizando é um livro antigo do Assis. Então, se ele colocar aqui, ó, tem o Assis tem uma homepage, tá? Então, você vai escrever homepage André Pote Assis, né? Acho que é exatamente assim o nome. Aqui tem a homepage dele, ó. Tá? Vou deixar aí na descrição. Se você vir pode ser em livros ou books published, né? Aqui vai estar provavelmente as coisas em inglês, aqui em português. Eu acredito que o livro mais recente do Mecânica Relacional ele tem em português. Só que eu não sei se é tudo que está traduzido, né? Normalmente às vezes ele traduz só que uma parte só e depois modifica e tal. Faz meio que uma segunda versão, né? Onde que ele modifica um pouco as coisas. E você dá uma procurada aqui por Mecânica Relacional. Aqui, implementação do princípio de Mach com força de Weber gravitacional. E pegar esse PDF aqui. Então, esse daqui é o livro mais recente, tá? Tem a versão em inglês, aqui, ó, dele. Vamos ver que é Relational Mechanics, Implementation, não sei se ele vai ter a versão... tem pra baixar. Você vê que tem uma quantidade diferente de páginas, né? Então, eu acredito que tem algumas coisas aqui que não tem nesse daqui. Normalmente seja isso. Mas tem uma parte aqui, onde que ele vai falar... Aqui, não, aqui, ó. Leibniz e movimento relativo, tá? Então ele dedica toda uma sessão aqui, eu acho que é só essa parte aqui mesmo, onde que ele vai... E tem uma parte também, essa que ele faz do Newton, né? Do Newton falando a questão do espaço absoluto e tal. Eu não vou pegar exatamente as partes aqui, porque é muita coisa para ler num vídeo só, tá? Só quero deixar a ideia pro Felipe Rima ver esse vídeo e entender o que eu tô falando, o que tá acontecendo aqui, tá? Então, o Leibniz e o Berkeley, ele vai fazer toda uma discussão aqui de que vai usar o balde absoluto, vai usar o balde de Newton para fazer as discussões de se o espaço absoluto existe ou não, se o movimento é em relação às estrelas ou não, tal, tal, tal. Se as estrelas não existissem, será que o balde continuaria curvando porque ele está rotacionando? E se não tem restante das estrelas rotacionando em relação ao quê? Não faria sentido nessa informação, tal. Então, aqui o livro, esse livro aqui da mecânica relacional em comparação com o anterior, ele deixa mais explícito as coisas quando você lê ele inteiro. De que a briga da mecânica relacional e o nome relacional vem justamente de que tem que existir uma equivalência entre questões cinemáticas e dinâmicas. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se os movimentos dos corpos que estão interagindo entre si são os mesmos, então as equações físicas têm que ser as mesmas. Então, se ambos estão parados em relação ao outro, estão assim, paradinho, existe uma força de interação entre eles. Pau, deu um determinado valor, não tem na direção. Se eu boto para eles mover eles juntos de tal forma que um em relação ao outro tá parado, ou seja, eu boto eles com a mesma velocidade para cima, com a mesma aceleração para cima e tal, a força entre eles tem que ser exatamente a mesma quando eles estavam parados, porque a questão cinemática é a mesma. A relação cinemática dos dois é a mesma. E isso significa que o que importa é justamente a relação que esses objetos têm um contra o outro, e não a relação que esses objetos têm com um espaço absoluto. Então não há uma dependência de algum tipo de movimento absoluto, tá? Desses objetos. E aí que vem a briga, né, do relacionismo com o absolutismo. Mas eu vou só finalizar mais pra frente, tá? Mas eu tô novamente cada vez mais adicionando e aprofundando um pouco mais aqui na questão. Então, assim, Felipe Hume, se você quiser
entrar entender por completo essa questão, tá, do que o inteligente está levantando, que eu acredito que não está levantando porque ele não faz a menor ideia, mas que o Assis levanta, né? Ah, você vai ter que ler essa nova versão aqui da mecânica relacional. Nova versão não. É um livro da mecânica relacional, só que com as coisas um pouco mais explícitas, né? Do que o Assis está querendo fazer com essas ideias, né? Qual que é a briga dele aqui com essa teoria, tá? Então isso daqui não muda nada, tá? Isso daqui basicamente que ele está falando essa proporcionalidade, que o melhor sistema de referência é o das estrelas distantes, ele está querendo dizer que a teoria dele prevê isso, enquanto que as leis de Newton, isso é um fato experimental. Então, existe lá a noção de F igual a ma, e existe só elevado no referencial inercial. Aí, qual que é um referencial inercial bom? Aí você pega as forças, você pega a produto da massa pela aceleração, que é uma coisa que você consegue fazer em certa medida, e aí você vê qual que é o referencial que funciona. Aí você vê, nossa, mas o referencial das estrelas fixas está funcionando muito bem. Você fala, tá, então vamos utilizar isso aqui como algo bom pra gente utilizar. Só que isso aí é como é que eu posso dizer? É um caso experimental. Você vai na natureza, observa que isso acontece e prossegue daí por diante, né? Enquanto que na mecânica relacional, isso é algo deduzido das equações. Então, a gente deduz que o melhor sistema de referência, o sistema de referência mais inercial de todos, entre parênteses, né? Um sistema de referência muito bom para ser considerado um referencial inercial, tendo a perspectiva da mecânica newtoniana, é o referencial das galáxias distantes, porque é justamente a resistência das galáxias distantes que dá origem à inércia, né? E é por isso que vem o MA, que o MA é uma força. Na verdade, o menos MA é uma força, mas... é complicado deixar exatamente as coisas como a mecânica racional afirma, que nem o MA, na verdade, é a força distante, é um psi-MA. Mas iria complicar muito a questão. Mas aí, a ideia na mecânica racional é que, se não existisse o restante das galáxias, a equação de Newton estaria errada. Não seria F igual a MA, seria F igual a zero. Mais ou menos. Porque mudaria as expressões de força também, as constantes de acompanhar as forças e tal. Mudaria muita coisa. Mas em resumo, é que as equações da física, pelo menos a física clássica, não manteria a mesma. Então, muita coisa na física básica teria que mudar se o restante do universo não existisse. E a rotação da Terra, que é a questão do achatamento da Terra, ou a questão que ele vai falar aqui pra frente, né? A questão do pêndulo de Foucault, é justamente a rotação da Terra em relação a essas estrelas, justamente porque essas estrelas existem. Se elas não existissem, o efeito de Foucault não aconteceria. Não existe, porque não existiria a rotação. Não existiria a noção de rotação absoluta que vem da mecânica newtoniana. Na mecânica newtoniana, você ainda faz sentido você falar, mesmo que não exista a região do universo, você ainda faz sentido em falar, pelo menos na forma usual de se fazer. Se não existisse a região das estrelas, você ainda existiria a noção de um referencial inercial, no qual você teria os termos lá de força fictícia, e que seria a rotação em relação a esse referencial inercial. Ainda aconteceria isso. Na mecânica relacional, não aconteceria isso. Isso daí seria sumir. Então, o último instante está falando que aquela rotação é rotação em relação às estrelas, justamente porque são as estrelas que causam esse tipo de coisa, tá? E aí vai vir a briga aqui pra frente. Cara, isso é uma piada, velho, na boa. Aqui tá o meu erro. Como assim, Jaime? Explica. Eu de fato terminei de ler o livro inteiro. Eu não estou brincando, eu não estou zoando. Esse livro não é difícil de ler, Não é difícil de ler, é só equação simples. tá? E eu Não fiquei. entra nada em tensor e questão de probabilidade. São coisas mais complicadas na física. É só equaçãozinha Vendo aqui os simples de. Se você sabe mecânica newtoniana, você vai conseguir acompanhar aqui tranquilamente. Porque, tipo, ó, estamos aqui em 2 minutos e 20 da live, tá? Se vocês repararem. Mecânica newtoniana a nível de ensino superior, Aqui, né? olha, tá vendo ali, ó? 2 minutos e 20. Até onde eu cheguei aqui, acabou. Eu não precisava falar mais nada. E daí eu fiquei vendo aqui os comentários, né, da live que ocorreu. E eu fiquei com pena, cara. Porque a sua audiência aqui, Douglas, estava esperando uma resposta minha. Eu dei a resposta, mas eu não expliquei. E eu fiquei com muita pena, porque as pessoas começaram a falar aqui, mas cadê a refutação? Tá só passando vergonha, cadê a refutação? E esse é o meu erro. Aquilo ali foi a refutação. Só que eu parti do princípio de que era óbvio
né? E claro, para muitas pessoas aqui no canal, digamos, as pessoas que estudam física, engenharia, talvez algo assim, elas viram que é óbvio. Mas para muita gente, inclusive o seu público, isso não é óbvio. Não é à toa que você tem que colocar lá a página para postar pra galera, para eles simplesmente dar Ctrl+C e Ctrl+V e vir me perguntar aqui, certo? Para eles trazerem um negócio aqui que nem eles mesmos entendem. E esse foi o meu erro, cara. Eu peço desculpa a vocês aí do Inteligentista. Eu vou explicar para vocês agora. No final, essa é a conclusão. Ele deixa no livro, eu vou abrir aqui o livro. Eu vou explicar bem mastigadinho, inclusive para o seu público, porque você não explica. Aqui no final do livro, vocês podem reparar que depois aqui, ó, são referências. Acabou. Aqui no final do livro, especificamente nesta parte aqui, ó, também derivou-se o fato de que o melhor sistema inercial de que dispomos é aquele das galáxias distantes. Derivou-se, tá? Deixa claro que derivou-se, tá? Não é uma premissa, não é um fato experimental, é derivação teórica. Tá? Vamos explicar isso aqui de... E é importante você... Eu não sei se você viu como que faz a derivação. A derivação veio de uma interação com o restante das estrelas. Por isso que ele é um referencial inercial. direitinho. Primeiro de tudo, na forma mais básica, o que é um sistema inercial? Seria aquele que poderíamos, em princípio, dizer que não há aceleração naquele sistema ali. Você... Aceleração em relação às estrelas. Porque são as estrelas que vão dar origem ao termo de força fictícia que vai vir, que é basicamente igual à aceleração do referencial em relação às estrelas, justamente porque quando você passar para esse referencial que está acelerando em relação às estrelas, ele vai ver as estrelas acelerando. E você tem que você tem que fazer a conta, agora supondo que as estrelas estão acelerando junto com a partícula. E aí vai aparecer um termo a mais lá na força de interação entre as estrelas e a partícula, que vai dar origem ao termo de força fictícia, usual de quando você está no referencial acelerado da física clássica. Né? A física clássica da mecânica newtoniana tem essa noção de aceleração independente da existência das estrelas, enquanto que na mecânica newtoniana essa conexão é necessária. É uma formação forte da mecânica relacional, é justamente isso. Não existe a existência das estrelas, aquele termo de força... A força de inércia, o MA já não faria sentido mais. pega na física experimental ou não faria sentido no sentido que ele não teria. Seria zero. Tá? Aquele termo lá, zero. observacional da astronomia, você pega... Aquela aceleração é num referencial parado em relação às estrelas fixas. Se não tem as estrelas fixas, não faz sentido você falar dele. uma região do espaço, um objeto, por exemplo. E é deduzido por matemática, tá? Eu tenho vídeos aqui, só que eu mostro da energia. Eu vou fazer uns vídeos mostrando da dedução da força. Só que ele é Só que eu vou estar utilizando SymPy, que foi a forma que eu tenho o meu trabalho aí. Se você der uma pesquisada no meu TCC e ler meu TCC, que eu deixei nos outros vídeos aí. Eu tenho a dedução matemática na mão, tá? É um demônio. Eu aconselho você não pegar. Então tem a dedução da força, né? Tem a dedução da força. Mas para casos mais gerais, que eu não botei a esfera rotacionando quando eu tá calculando a força lá. O restante das estrelas rotacionando quando eu tô calculando a força. Mas se for colocar o restante, eu já fiz também da rotação. Só que tem que usar o SymPy, porque fazendo na mão fica um monstro gigante. Você vai ver aí, é 100 páginas de conta, né? Então, de PDF, né? 100 páginas de conta de PDF. E aí, eu pulei... Bom. E tenta defini-lo como um sistema referencial inercial. Você gosta de matemática, né? Vai lá e lê. Isto é, ele não vai estar Não vai gostar, acelerado, ok? Para justamente a primeira lei de Newton valer nele. Show de bola? Não tem aceleração. Em relatividade geral... Newton, isso mesmo. Mecânica de Newton, não mecânica relacional. Existe... Mecânica relacional, a primeira lei é a somatória das forças igual a zero. De todas as forças. Atuando sobre uma partícula é igual a zero. E a força de inércia vai ser dada por uma interação do restante do universo. Em que corpos gravitantes, eles estão sujeitos à aceleração. Então, se você pega um referencial inercial ou algo próximo de ser inercial, e esse próximo tem a ver com a parte experimental de fazer medidas, tá? Se você pega algo que esteja próximo de algum corpo gravitante... Eu queria entrar em uma conversa com o Felipe Rime e eu quero ver ele conseguir me explicar o que é um referencial inercial precisamente. O que eu preciso fazer para eu ter noção de que eu sou um referencial inercial ou não. Porque eu vou fazer um conjunto de perguntas uma atrás da outra e eu quero ver
ele não afirmar que você precisa... Ele não postular que ele sabe todas as forças que existem no universo, porque a forma como ele trabalha, como ele afirma as coisas, parece que ele automaticamente postula que ele tem o conhecimento de todas as forças que existem no universo, porque senão você não consegue fazer essa justificação de que você está no referencial inercial, da forma como eu estou pensando que ele vai fazer. Eu gostaria de marcar, se o Felipe Rime gostar, marcar para mostrar para ele essa perspectiva da mecânica racional que ele não pegou ainda a ideia. Tá? Eu não sei, eu não li esse livro aqui, essa versão antiga esse livro mais antigo do Assis, mas ele não pegou a mecânica racional ainda, ele não entendeu a ideia, porque a ideia ela tá além das equações, tá? Toda a teoria física nova, ela tá além das equações. Então tem coisa que tá faltando aqui, tá? Ele vai estar sujeito a uma aceleração. Mas não tem como sumir com o restante do universo, então não tem como verificar a mecânica racional nesse sentido, né? Tem como verificar a mecânica racional em outros sentidos, em coisas mais um pouco mais difíceis de medir, porém mais fáceis de fazer, mais factíveis, né? Em vez de só com o restante do universo, não tem como. Ainda assim, existe uma diferença muito grande, né? Não pode ser um sistema de referência inercial. No entanto, quando estamos falando sobre medições, e aqui eu vou separar a linha entre a física e a astronomia, tá bom, Douglas? Você que não fez astronomia. Quando estamos falando especificamente de astronomia e queremos calcular, por exemplo, determinar através de observações as posições dos astros celestes, a gente, no passado da astronomia, separei uma imagem aqui para mostrar para vocês, no passado da astronomia usávamos o primeiro ponto de Ares, seria também chamado de ponto vernal, que é exatamente isso daqui, ó. Isso daí aqui quando eu tava lendo um pouco sobre viagens interplanetárias. Eu vi um pouco isso aqui, né? Eles fazendo essas definições do referencial inercial, né? Então ele botava um referencial inercial no centro da Terra e fazia os eixos, né? Saindo do centro da Terra até esse aqui nosso aqui, papapá, e o outro que tava no plano aqui, e depois um outro produto vetorial e tal. O encontro... Então eu defini um sistema de referência aqui como se o centro da Terra fosse inercial, né? E aí depois mudaram do Sol e por aí vai. Entre o plano equatorial da Terra com a eclíptica. A eclíptica é o caminho aparente do Sol visto da Terra. O caminho aparente do Sol. Nesta parte onde eles se encontram, tá vendo? Equinócio de outono, equinócio de primavera, primeiro ponto de Ares. Isso daqui era utilizado com os catálogos de posição calculados antigamente na astronomia em relação a este ponto aqui, justamente para calcular aquelas coisas de acessão reta e declinação. Um sistema de referência e a realização do sistema de referência, que é definir um referencial inercial ali na prática. Isso aqui era uma maneira de se fazer. Hoje em dia, eu separei aqui para vocês da Assembleia Geral, resoluções da Assembleia Geral da União Astronômica Internacional. Eu separei o documento aqui para vocês perceberem que nós... Exato, mas a pergunta que vem, o tangentista, é como é que você sabe que aquele lá era um bom referencial inercial ou quão bom ele era para ter que mudar para isso daqui ser melhor? O que justifica isso? Se você conseguir justificar para mim, você é um físico 1 trilhão de vezes mais avançado que todos os outros físicos que eu conheço, tá? Eu tenho certeza que se você perguntar nos cursos de física, fazer esse tipo de pergunta, a galera vai bugar pesado, tá? Eles não vão conseguir responder. Temos. Ou eles vão responder de uma forma que... Eu teria que ter conversa bem com você, pra você entender o que eu tô querendo dizer. Mas eles vão entrar em umas afirmações que vai ser foda. Eles vão ter que afirmar que eles conhecem todas as forças que existem no universo, papapá, e por aí vai. O melhor, que tá lá naquele livro, o melhor sistema referencial inercial, a realização dele com estas galáxias distantes, especificamente falando aqui pra vocês, muitos desses objetos seriam quasares, tá? Através da medição com telescópios de rádio, usando interferometria de longa linha de base, é a técnica utilizada, porque eles estão tão distantes, que ele é o mais próximo, isto é, o melhor, como falado naquele livro ali, o melhor, o que mais se aproxima de um referencial inercial, embora sejam corpos gravitantes, porém pela distância se tornam negligenciáveis as interações gravitacionais, isto é. Aqui vem exatamente o momento onde que você afirma um negócio que está totalmente contra a mecânica relacional. Porque se a força depender somente do decaimento com quadrado da distância, da forma usual como é a mecânica newtoniana, realmente isso é verdade.
E isso é provado pelo próprio Newton, o próprio Newton prova isso. E que se você estiver dentro de uma caixa esférica, né, uniformemente com massa, com densidade de massa uniforme, né, massa superficial uniforme, a força anterior dessa caixa esférica é zero. E aí, se você modelar o universo como se fosse uma esfera maciça, você está sempre no centro, a força sobre você vai ser zero, né, do restante do universo. Então você pode desprezar e aí realmente fudeu, né? Você precisa de um espaço absoluto. Mas na mecânica relacional, não. Na mecânica relacional, pelo contrário. O restante do universo você não pode desprezar a existência dele, que ele está muito distante, por isso que a força vai sumindo, não. Porque tem muita matéria. E tem uma dependência com ou com a distância relativa, a velocidade relativa e a aceleração relativa. E o termo da aceleração relativa dá origem à inércia, tá? Então você tem que provar isso daí. Só que para você provar isso, você precisa de uma equação de força. E você precisa postular essa equação de força. Senão você não consegue. Ou senão você precisa, pelo menos, supor que a equação de força ela satisfaz uma determinada equação, que é tipo decai com r ao quadrado e só isso, né? Não tem dependência com r ponto, r dois pontos. Ah, que é uma outra suposição, né? Uma suposição de que a força, você já sabe qual que é a forma da força gravitacional. E ela é exatamente essa. Né? Ela veio do céu, assim, caiu, chegou Deus e falou assim: ó, essa é a força gravitacional, é G, M1, M2, R1, 2, M4. Porque é a forma como os livros introduzem, né? Eles metem pra você e ninguém deduz. Porque você vê o método, você vê a forma como Newton deduziu, não foi assim. Newton postula que o centro do sistema solar está em repouso absoluto, tem toda uma teoria de repouso absoluto. Aí depois ele deduz, através dos movimentos observados, a partir do centro do sistema de referência, do centro do sistema solar, quais equações de força que são necessárias para que você tenha a equivalência de F igual a ma, mas não é bem o F igual a ma que ele utiliza, ele usa mais noções de impulsos. Né? Mas de qualquer forma a gente pode fazer um paralelo e é possível deduzir F igual a ma. Mas deu para entender, né? Então a forma como ele faz isso é totalmente diferente da forma como é ensinado para engenheiros de laboratório, tá? Que é com a maioria dos livros de física que vão fazer Eles com você. aparentam parados pra gente aqui. Logo, concluindo, portanto, ao você usar as galáxias distantes, os quasares. Depende do sistema de referência. Tem sistemas de referência que vão ver todos os corpos celestes acelerando basicamente com a mesma aceleração, né? E o céu rotacionando como um todo, né? Se movendo como um todo, que é, por exemplo, o referencial da Terra, né? O girante da Terra. Como referencial inercial, ali é a referência, isto é, a Terra gira, ok? Portanto, você está refutado lindamente neste vídeo. E aqui que vem a treta. Porque a mecânica relacional, ela afirma que tanto os heliocentristas como os geocentristas estão errados, porque ambos são absolutistas, ambos acreditam na existência do espaço absoluto. A diferença é que um fala que a Terra está no centro do espaço absoluto, está parada em relação ao espaço absoluto, desculpa, enquanto que o heliocentrismo diz que é o Sol ou o centro do sistema solar, que está em repouso absoluto. Então ambos são absolutistas. A mecânica relacional, ela mostra que ambas as visões são equivalentes, é uma questão de mudança de referência, e que, na verdade, ambos são equivalentes no sentido matemático, porém, no sentido conceitual, não existe espaço absoluto, o que só existe é movimento de matéria em relação a outra matéria. E aí, a inércia, que normalmente é atribuída a uma noção de espaço absoluto, em vez que não existe restante do universo, ainda os corpos seriam inércia, eles, por não depender da existência do universo, da forma newtoniana de pensar, mais usual, né? Você teria uma noção de movimento absoluto, enquanto que a mecânica racional afirma que se não existisse a restante do universo, não existiriam as questões inerciais, então a inércia não pode ser utilizada como argumento para a existência do espaço absoluto, e portanto há lá a possibilidade para a interpretação de que os movimentos na verdade são apenas relativos e não absolutos. Então, doutor em física, quem tá passando vergonha, que eu tô até já com vergonha alheia, é você, cara. Ele passa vergonha quando ele afirma que existe um espaço absoluto e que o centro da Terra, que a Terra está parada em relação ao espaço absoluto. Essa é a vergonha que ele passa, né? Então, mas apesar de que eu não consigo provar que ele está errado. E como doutor. Pelo menos é possível provar que não é um referencial inercial, no sentido que no referencial da Terra, F não é igual a ma.
vai ter os termos lá de força fictícia. Mas grandes bosta, né? Você pode adicionar eles e continuar falando que a Terra está em repouso absoluto. Aquilo lá é. Aquilo lá é termos a mais. Com forças que o espaço absoluto exerce. Doutor em física tá tomando essas lapadas, essas palminhas na bunda do Você estudante pode inventar o que você de quiser aqui. astronomia, cara. Você é que tá passando vergonha, velho. Você, um pseudo-cristão, porque você não tem nada de cristão. Pensem só, pessoal, na vergonha que deve ser uma pessoa Vai ficar só física. insultando. Eu não estou diminuindo a física, estou só pontuando para vocês que esta é a diferença. Neste documento aqui, além de usar os quasares, as galáxias, atualmente nós temos o Gaia, que tadinho, muita gente esquece do nosso observatório Gaia. É um telescópio espacial para astronomia de posição. E nele nós temos a realização, tá vendo, ó, do Sistema de Referência Celestial Internacional, usando a parte óptica. E você vai ter meio que uma média. O Gaia na parte óptica, visual, calculando e fazendo esse sistema, a realização desse sistema de referencial inercial, junto com a parte em ondas de rádio. É isto que esse livro, porque, embora tenha vários erros, que eu não vou entrar neste vídeo aqui, mas embora tenha vários erros neste livro sobre a mecânica relacional, ele não foi um louco de não chamar, sabe, como o melhor sistema inercial, aquele das galáxias distantes. Porque isto é um fato observacional e nenhum... Aí, ó, ele tá falando que é um fato observacional. Eu quero ver ele fazer a justificação. Aí fudeu. Cara, eu queria muito ele conseguir fazer isso pra mim. Se for necessário, se ele. Não, se você não quiser fazer uma live aqui, a gente tendo essa discussão sobre como que você vai fazer isso daí, eu me disponho a fazer um vídeo, e vai ser um vídeo longo, a mostrar qual que é os problemas de você tentar defender isso como um fato observacional, tá? Eu tenho grandes problemas nisso aqui. Um físico, por mais deviante do establishment, como vocês chamam, por mais que seja, não é louco de negar as coisas mais óbvias do ponto de vista das pessoas que se dedicam e se debruçam a estudar isso de forma profunda. Agora, percebam uma coisa importante. Existe o Sistema de Referência Celestial Internacional, ICRS, que é um conceito mais abstrato, abrangente, e a realização dele, que é o frame mesmo, o referencial mesmo ali que você está definindo, que é ICRF. E por que isso? Porque o Sistema de Referencial Celestial Internacional, ele pode ser definido de diferentes maneiras. Uma das coisas que a gente utiliza bastante é o baricentro do Sistema Solar, por exemplo, que seria o centro de massa. Tá? Em relação a esses quasares distantes, podemos utilizar inclusive como referência a radiação cósmica de fundo e o movimento relativo dela com esses objetos mais distantes. Sabe, é por isso que existe a realização, que é de fato definir o referencial, e o sistema, que seria algo mais abrangente por trás. Tudo bem até aqui? Doutor em física. Mas calma, nem tudo está perdido, porque agora é a minha vez de recomendar um livro para você. Astrofísica para físicos! Olha! Ele vai recomendar aqui o vídeo, o livro, né? Aprende-se no Eu pretendo comprar esse livro aqui. internacional. Eu pretendo me aprofundar um pouco em cosmologia e astrofísica, né? Para entrar nessas conversas e começar a desenvolver a teoria da mecânica relacional de um ponto mais Se profundo. vocês aí... Então, tá esquecendo. vamos pro segundo vídeo aqui, só para concluir toda essa esqueci de discussão. vocês. Esse vídeo que eu tô fazendo vai ficar bem grande, Olha mas aqui, ó. infelizmente é isso. Cidadão Jaime, dizendo que leu o livro de Física Matemática de mais de 300 páginas em 2 dias. Quem acredita? Dá pra ler tranquilo. Tem muito livro que eu leio muito mais de 300 páginas em 2 dias tranquilamente. Nisso? Acho que nem o próprio... Bata um pouco de esforço e, como a maioria das equações das páginas ali são mais da mecânica relacional, são mais... primeiro que não é um livro de física matemática, é um livro de física mesmo. Né? Tem mais questões teóricas do que aplicado, tem pouca dedução de casos, né? Então, dá pra passar rápido, é só conversinha, né? do livro conseguiu. E a matemática que tem é a matemática elementar de ensino superior. Mano, o livro não tem nenhuma física e matemática super complexa. Exatamente. Não tem. Simplesmente não tem. Depois eu vou fazer um vídeo melhor só sobre o livro, ok? Tá. Mas sim, eu li em 2 dias. Inclusive, copiando as contas no caderno, cara. Tá aqui, ó. Fazendo... Porque, velho, qual seria o meu limite? Vamos lá, qual é, Raim? Qual é o limite do teu conhecimento? O limite do meu conhecimento é quando chegamos ali em geometria diferencial, cálculo tensorial. São coisas que aí eu preciso... Me tomaria bastante tempo. Eu não sei como... É que eu não conheço, não li o livro da astrofísica que ele recomendou, né? Mas, ao meu ver, se você não sabe geometria diferencial em cálculo tensorial, como é que você faz isso, né? Astrofísica e astronomia, porque fundamento atual, você pode usar um pouco de Newton, mas fundamento atual é mecânica, relatividade geral. E relatividade geral, fudeu, né? É cálculo tensorial.
pra poder aprofundar, sabe? É uma equação Na parte de relatividade tensorial. geral, nem sequer tem cálculo tensorial. Nem sequer. Pega uma componente ou outra e vai fazendo uma discussão ali e tal. E só, assim, é mais qualitativo do que quantitativo. Mas enfim, isso não é assunto para este vídeo. O assunto é o seguinte. Outro ponto. O professor Assis não é geocentrista. É óbvio que ele acharia que o melhor sistema inicial é das galáxias distantes. Como geocentrista, discordo dele neste ponto. O melhor sistema inicial é a própria Terra. O cidadão Heim, mais uma vez, na ansiedade e incompetência, ele não consegue ler a conclusão do livro que diz: obteve-se uma equivalência completa entre os sistemas ptolomaico e copernicano. Ou seja, a cinemática passou a ser equivalente à dinâmica. Passou, então, a ser igualmente válido afirmar que a Terra tem movimento em relação ao universo distante, como afirmar que a Terra está em repouso, que é o universo distante que se move em relação a ela. Foi também derivado o fato de que todas as forças inerciais da mecânica newtoniana, como a força centrífuga e a de Coriolis, são forças reais agindo entre o corpo de teste e o universo distante. Esse é um dos resultados principais do livro, em plena concordância com o que tem afirmado, e que o cidadão Heim ignora completamente. Por que o cidadão não leu essas afirmações logo abaixo da sua citação? Por ser ansioso ou por ser desonesto? As palavras finais do livro confirmam a ideia de que o pêndulo de Foucault funciona sobre um universo giratório ao redor de uma Terra imóvel. Difícil de entender isto? Não, mas o cidadão precisa continuar batendo... Aqui, ó. Felipe Rima, presta atenção. O universo giratório ao redor da Terra imóvel. Aqui, você pode interpretar isso aqui de duas formas. Isso daqui é giratório em relação ao quê? Aí se você falar espaço absoluto, aí você falar que o universo está girando em relação ao espaço absoluto e a Terra está parada em relação ao espaço absoluto, aí ele está falando que isso é a mesma coisa que a Terra está rotacionando em relação ao espaço absoluto e o universo está parado em relação ao espaço absoluto. Não é isso que a mecânica relacional diz. A mecânica relacional diz que é impossível fazer qualquer diferença, tanto a nível de interação entre objetos físicos, ou seja, forças. Não pode existir nenhuma diferença entre forças, equações dinâmicas, de como que serão os movimentos dos corpos quando vocês tiverem forças presentes. Desses dois casos em que o universo está girando, você está no referencial onde você observa, no referencial, não no espaço absoluto, no referencial onde você observa o universo giratório e a Terra parada, do referencial onde você está com a Terra girando e o universo parado, né? Então, essa mudança de referencial não pode afetar as equações da física, assim, no sentido de a previsão cinemática, né? E a dedução dinâmica tem que bater com essa previsão cinemática. Mas a mecânica relacional, ela não afirma de que tem que tomar cuidado com essa afirmação, tá? Que o universo giratório é a mesma coisa que a Terra giratória em relação ao referencial que você está usando. Tem referências que você usa que você observa esse tipo de, você observa a Terra rotacionando e tem outros que você observa o universo rotacionando. Mas independente de qual você utiliza, as equações, se você botar a equação da dinâmica que se rege esse sistema, Terra, universo giratório e o pêndulo de Foucault, dá na mesma. É a mesma equação. É a mesma equação. Você vai chegar na mesma equação. Exatamente a mesma equação. Só que ali não tem o comprimento da Terra absolutamente imóvel. Então tem que tomar cuidado, porque isso é uma extrapolação, tá? Da mecânica newtoniana. É dizer que sim, que a mecânica newtoniana, só porque ela dá espaço a você fazer a interpretação relacional, né, de que existem essas duas coisas, essa equivalência, né, esses dois, entre ou e é foda que não tem nem como fazer esse transporte, ele está tentando fazer um transporte entre aquilo que o referencial está observando e a existência de uma outra coisa que é o espaço absoluto e tal. Então, é um salto bem grande usar a mecânica relacional para tentar justificar esse tipo de coisa. Mas sim, eu não vejo a impossibilidade. É possível, sabe? Mas defendendo que na prática não tem como diferenciar uma coisa da outra. Ele teria que cair nessa brincadeira, né? Na prática não tem como diferenciar uma coisa da outra. Mas é isso. Espantalhos para cantar de galo uma falsa vitória. Enfim, discutir com esse cidadão é perda de tempo, só quer palco, treta, viu? É bom que vocês vejam como essa galerinha pseudo-divulgadora da ciência, botando em aspas aqui, age quando suas ideias são confrontadas. E aí, mais uma vez, ele faz isso daqui porque ele não explica nada. Ele simplesmente não explica nada. Ele pega a print, coloca ali, sabe, marca, aí depois vai vir um monte de gente aqui pegar Ctrl+C, Ctrl+V e trazer pra mim, pra me perguntar, pra confrontar e coisas do tipo. Porque explicar não explica nada. Eu fiz o vídeo da força de maré, expliquei, derivei ali as equações.
no vídeo falando das forças inerciais, que foi um vídeo pra eles lá do Inteligentista, eu expliquei ali sobre o que seria um referencial inercial, eu expliquei pra depois falar e tomar uma conclusão. Eles não, eles pegam simplesmente um Ctrl+C, Ctrl+V e dane-se, vai. Eu só queria voltar aqui no vídeo original da onde isso começou, tá? Porque o cara falou que nunca me cita, mas fez uma live de 4 horas reagindo a mim em um podcast. 4 horas, tá? Pra depois falar que nunca fala de mim. A pergunta original vem aqui, ó, dessa pessoa que eu não sei quem é. Douglas, o Jaime disse que no seu vídeo de pêndulo do Foucault, no geocentrismo, não tem prova nenhuma, porque não tem equação matemática. Eu não disse isso. E ele falou pra você fazer sua tese no Overleaf pra ele poder considerar algo. Isso aqui eu falei. Mas eu não disse isso. O Douglas é que resolveu entender que eu disse isso com base num pix que ele recebeu. Aí a galera fica falando de live, né? Vocês lembram o que eu expliquei em uma das lives? É porque a live é grande, mas eu vou repetir aqui o que eu expliquei. Por que eu tirei a live do ar? Porque uma delas, né? Porque tem várias outras também. Porque naquela live eu estava xingando, aí ele reclama que eu respeitei e tirei a live que eu tô xingando, porque eu tava puto. E o segundo ponto, que é talvez mais importante do que isso, é que ele ameaça os outros de strike. Tanto é que teve um inscrito dele que eu falei, pergunta ele lá se eu posso reagir então, pra depois não ficar de palhaçada. E aí o cara foi lá, perguntou e trouxe a resposta e disse, eu vou reclamar sim com o YouTube se ele reagir ao meu trabalho de 8 horas sobre a não ida do homem à lua. Eu vou reclamar sim com o YouTube, eu vou tentar sim, porque eu fiz um bom trabalho pra depois fazer chacota do meu conteúdo. Ele disse isso sim, porque eu depois fui lá confirmar e ele de fato disse isso. Sobre o pêndulo de Foucault, o que eu falei desde o início é, o pêndulo de Foucault, no geocentrismo, a forma que ele falou lá, naquele vídeo dele, no vídeo dele, de tempos, nesse vídeo antigo dele, não prova o geocentrismo absoluto. Foi só isso que eu falei, cara. Não prova mesmo. Não prova mesmo, tá certo. Não prova mesmo. A mecânica relacional não abre espaço para a existência de um espaço absoluto. Isso é uma extrapolação monstruosa de que, por haver uma possibilidade de você pensar que a Terra está em repouso absoluto, por uma extrapolação monstruosa do que a mecânica relacional afirma, vai bem além de uma equivalência entre a Terra estar parada ou o universo estar parado, dessa equivalência, você supor que, em tese, você pode assumir a Terra em repouso absoluto, e foda-se. Porque você não pode. A mecânica racional ela dá espaço no sentido de que a previsão matemática é a mesma, mas conceitualmente não abre espaço para isso. Dentro da mecânica racional, não. Mas observacionalmente você não conseguiria verificar nenhuma diferença uma coisa da outra. A não ser que você destruísse o restante das estrelas. Porque aí fudeu. Porque não tem o restante das estrelas, a rotação continua, em tese, de acordo com a forma dele. Você continuaria tendo a noção de uma rotação absoluta. Então, se você parasse, se a Terra que está em repouso absoluto de verdade, e as estrelas estão rotacionando, da forma como ele está pensando, e sumisse as estrelas, o que a mecânica racional afirmaria, e se ele está utilizando a mecânica racional como argumento, aconteceria que os termos de inércia sumiriam todos, de acordo com a mecânica racional. Mas de uma visão absolutista, o pêndulo de Foucault continuaria do jeito que ele sempre foi, entendeu? Então, numa visão absolutista teria uma implicação, na mecânica racional teria outra. Então, é uma sacanagem se utilizar a mecânica racional como uma forma de justificar isso aqui. Eu vejo como a mecânica racional é muito nova, e ela tem absurdamente muitos problemas, tá virando uma loucura, uma confusão do que a mecânica racional está falando e de como utilizar ela como argumento para defender talvez as ideias divergentes que esse cara tem E que enquanto ele não apresentar uma conta, um negocinho e tal ali, sabe, no Overleaf, por exemplo, com matemática, sabe, um negocinho organizado, enquanto ele não apresentar isso, é só chacota mesmo que vai receber de mim. Simples assim, velho. Não gostou? Para de fazer vídeo então, porra. Você que escolheu fazer vídeo. Aí eu acho que você... Ele não vai fazer isso daí porque não vai dar dinheiro. É só você brigando com ele lá, ele não vai fazer isso. Vídeo na internet, vê se eu fico reclamando aqui dos outros. Aqui, tem até uma animação lá daquele Quem cegueira. faz isso sou eu, tá? Aqui, ó. Quem faz isso sou eu, porque eu não me importo com essa... Eita porra, não é o... Não é foto, não. Vem aqui no YouTube Studio. Acho que tem outra forma de ver aqui no meu canal, né? Mas... Acho que não tem nada de absurdo aqui mostrando, não, né? Que conteúdo. Aí você vai ter aqui, ó, a integral elíptica de Jacob, tá? Então você gosta de matemática, né? Então essa daqui é braba. Então aqui é conta, fi. Ó, você que gosta de pontinha, vem aqui, ó, a integral elíptica, tá? Bem bonitinha. Expandindo, acho que é
Putz. Série geométrica ou hipergeométrica. Não vou lembrar exatamente qual que é o nome dessa brincadeirinha aqui, onde eu calculo o período de um pêndulo simples de forma absoluta, sem fazer a aproximação do seno de θ igual a aproximadamente θ e tal. Então, se você quiser a conta aí, ó. E são 8 vídeos, né? Até chegar aqui, né? Então, se você olhar aqui, ó. Começa aqui no 1 e vai embora, né? Até chegar aqui na solução do pêndulo simples, né? Então, se você gosta de conta aí. Tem também aqui a dedução da energia cinética, do meio de mv quadrado com uma interação com o restante das estrelas. Tem toda a dedução passo a passo, mão a mão aqui, ó. Passo a passo, tá? Na mão mesmo, no braço. Tem um TCCzinho pra você pegar lá, tem todas as deduções dos negócios e as coisas um pouquinho mais explicadas. E tem esses 4 vídeos aqui que eles são... É do convite da mecânica relacional, que eles são um pouco mais conceituais. Mas eu fiz algumas cagadas aqui, acho que foi esse daqui que eu caguei. Que eu fui explicar a noção do que são referenciais inerciais, né? Tá bom, mas poderia ser melhor. Tem uma parte onde que eu fiquei cobrindo a minha tela ali, ficou cobrindo o negócio. Eu pretendo refazer isso daqui, só que usando o SymPy agora, né? Porque aí o SymPy eu vou conseguir justificar as coisas e mostrar as equações saindo, né? Então vai ser algo mais pro futuro aí. Mas se você gosta de conta, bom, tá aí. Voluntária. Tem conta pra caralho, né? Teve uma animação lá, ó, ele zoando ali, ó. Olha lá, zoando lá e tal, tá me zoando. Vê se eu tô, aqui, vê se eu tô reclamando. Eu tô reclamando disso? Os caras estão tirando chacota de mim, mano. Aí, fui eu que escolhi. Contas e chegar com a taxa. É igual que a gente pega o próprio vídeo do André. Ou a gente diz hoje em dia, se eu tô no referencial da Terra, para eu fazer as contas e chegar com a taxa achatada, eu não posso usar simplesmente F igual a MA, porque senão fica esférico. Você tem que colocar F igual a MA mais M ômega ao quadrado R, que é a centrífuga. Que na mecânica clássica é uma força fictícia. Por que a gente diz que ela é fictícia? Porque você não encontra quem a causa. Mas Exatamente, ó. você observa o efeito dela, Você observa o efeito. que é o achatamento da Terra. Mas quem que tá causando? Em tese, na mecânica newtoniana, não tem ninguém. Você não consegue deduzir aquilo ali de nenhum tipo de interação das forças elementares da mecânica clássica. Você não consegue deduzir aquilo ali, ômega. É impossível, porque nas forças da mecânica clássica só tem a dependência da distância, né? Não tem a dependência de velocidade relativa, ou aceleração relativa, ou da velocidade das partículas, não tem essa dependência. No máximo, você pode pegar a mecânica, o eletromagnetismo e tentar fazer uma fusão, utilizar as equações de Maxwell, mas ali você não tem questões gravitacionais, né? Então, você não consegue deduzir aquele termo lá, justamente porque aquele termo lá ele é proporcional à massa, né? E não à carga. Então, você não conseguiria deduzir isso daí. A não ser que você achasse uma equivalência de carga e massa, você poderia dar uma viajada legal e tentar deduzir isso dessa forma, né? Mas não é a forma usual, né? Seria difícil. Isso Não é possível, mas a mesma coisa. É a teria que viajar. mesma coisa. Teria que ter um modelo cosmológico bem zoado. Só não se sabe o que é. Quer ver como que é? Isso, é a mesma coisa. É a mesma O coisa. que é a mesma coisa? A causa. Mas você observa o efeito dela, que é o achatamento da Terra. Isso, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só não se sabe o que é. Pro Newton, é porque tanto a Isso, Terra na mecânica quanto o Baldo clássica. girando em relação Newtoniana. ao vazio. Pro Mar, e pra mim, é porque tanto a Terra quanto o Baldo estão girando em relação às estrelas e galáxias. Você viu? Tem uma diferença. Um tá falando que tá girando em relação ao espaço vazio, outro em relação às estrelas. Então, as estrelas de alguma forma têm uma conexão causal com isso. Prestaram atenção no que acabou de falar aqui? E a briga tá aí, cara. A briga é uma questão de relacionismo e absolutismo. Se você quiser. Eu acho que cheguei. Presta atenção aqui no o Walter White aqui. Quem não assistiu Breaking Bad, assista, tá? Mas vem aqui, ó. Tem um textinho, né? Relacionismo e absolutismo. O que é o espaço. E aí ele vai entrar na briga aqui que o Newton ele defende a existência do espaço absoluto. E eu vou pegar aqui a parte onde ele fala do espaço absoluto. Que, cara, que tem muita coisa que ele fala daqui. Mas um momento eu vou ter que parar, né? Então, ele fala aqui, justamente no... logo depois das primeiras definições. Aqui, ó. O próprio Newton, tá? Só pra você ter uma noção do que eu tô querendo dizer, tá? Do que esse negócio de relacionismo e absolutismo. Mas eu acho que tá um pouco claro, né? Até aqui, estabeleci as definições de termo acima do modo como eles são menos conhecidos. E expliquei o sentido no quais eles devem ser entendidos no que se segue. Ou seja, de certa forma ele fez determinadas definições aqui do que ele entende por quantidade absoluta de uma força centrípeta, quantidade de movimento e tal.
de uma forma onde que a maioria das pessoas não vão compreender exatamente o que ele está querendo dizer. E aí ele vai deixar claro o que ele está querendo dizer daqui para frente com essas noções de o que é algo se movendo e o que é o tempo, por aí vai, tá? Então, ó, não define o tempo, espaço, lugar e movimento por serem bem conhecidos de todos. Contudo, admito que o leigo não concebe essas quantidades sobre outras noções, exceto a partir das relações que elas guardam com objetos perceptíveis. Ou seja, você não consegue perceber o movimento de algo em relação ao movimento de algo em relação a outra coisa, e não o movimento de algo em relação ao espaço absoluto. Daí surgem certos preconceitos para a remoção dos quais será conveniente distinguir entre absolutos e relativos, verdadeiros aparentes matemáticos e comuns. Aí ele vem aqui. O espaço absoluto, sua própria natureza, sem relação com qualquer coisa externa, permanece sempre similar e imóvel. Então ele postula a existência de algo além da matéria, que é o espaço absoluto. Ele postula que o tempo absoluto verdadeiro matemático por si mesmo, por sua própria natureza, flui uniformemente sem relação com qualquer outra coisa externa, e é também chamado de duração. Então, sem qualquer relação com outra coisa externa, ele existe, é um tempo absoluto, uma coisa que passa uniformemente, tal. Flui uniformemente, né? Então ele vai fazendo todas essas definições, né? Então a parte que eu mais gosto, que portanto, aqui ó, portanto, quantidade relativa não são as próprias quantidades, ou seja, a própria quantidade absoluta, cujo nome elas carregam, mas aquelas medidas perceptíveis delas, rigorosamente ou não, as quais são comumente usadas em lugar das próprias quantidades medidas, que são as absolutas. E se o significado das palavras, eu sou absoluta, foi o que eu falei, tá? E o significado das palavras deve ser determinado pelo seu uso, então pelos nomes tempo, espaço, lugar e movimento, deve-se entender suas medidas perceptíveis, e a expressão será incomum e puramente matemática, se as próprias quantidades medidas forem consideradas. Por essa razão, viola o rigor da linguagem, que deve ser mantida precisa, aqueles que interpretam essas palavras como as quantidades medidas, nem corrompem menos a pureza de verdades matemáticas e filosóficas, aqueles que corrompem quantidades reais com suas relações e medidas perceptíveis, ou seja, confundidade aquilo que é real daquilo que é meramente perceptível. Aí ele vai falar que realmente é bem difícil de você fazer essa distinção, né? Que ó, realmente uma questão de grande dificuldade de descobrir e efetivamente distinguir os movimentos verdadeiros dos corpos particulares daqueles aparentes, porque as partes daquele espaço imóvel no qual aqueles movimentos realizam de algum modo são passíveis de serem observados pelos nossos sentidos. No entanto, a situação não é totalmente desesperadora, pois temos alguns argumentos para nos guiar, parte devido aos movimentos aparentes, que são as diferenças dos movimentos verdadeiros, e parte devido às forças, que são as causas dos efeitos dos movimentos verdadeiros. Então, pelas forças e pela diferença dos movimentos aparentes, você consegue deduzir qual que é movimentos absolutos. E ele vai entrar numa seara aqui de como você faz daí, tal. Mas a questão é que existe esse espaço absoluto, e para o Newton, toda a teoria dele está fundada no espaço absoluto. Então, todos esses corolários que ele vai fazer aqui da mecânica dele, ó, de que se você está submetido a uma força centrípeta, você vai descrever uma elipse e vai percorrer áreas iguais em tempos iguais, elas são em relação ao espaço absoluto. E aí lá no outro livro dele, ele vai fazer a conexão disso com o centro do sistema do mundo que ele fala, né? Ele usa esse tipo de palavra, que na verdade é o centro do sistema solar, da forma mais usual que a gente gosta de utilizar. O centro de massa do sistema solar. Que aí ele utiliza esse sistema para conseguir deduzir e sair desse mundo do espaço absoluto e vir para o mundo de movimentos relativos, né? Mas ainda assim, esse é simplesmente um postulado que ele utiliza e que acaba dando bom no fim do dia. Mas ele é um postulado. E aí o Leibniz, ele faz essa crítica junto com o garotinho, como o próprio Assis chegou a afirmar, né? Junto com o Berkeley, de que essa conversa de que o espaço absoluto existe é uma conversa fiada e que só existe movimento e matéria em relação à matéria, tá? Então, é isso que o mecânico racional vem a falar. E que essa conversa aqui do inteligentista, ele tá viajando na maionese, tá? Essa questão de você poder concluir da mecânica racional de que você tem a abertura conceitual, matemática que você tem. As precisões é a mesma desde que o universo não passa a sumir de um momento para outro. Se passar a sumir de um momento para outro, você consegue distinguir uma coisa com a outra. Mas como isso não vai acontecer, em tese, matematicamente, na questão de previsões para as equações de movimentos dos objetos, vão ser a mesma. Porém, conceitualmente não abre espaço na mecânica racional, tá? Então, a utilização da mecânica racional para isso é meio troll. Elas estariam ocasionando isso.
por isso que eu, pela milésima vez, vou dizer, o próprio livro do André refuta o Douglas. É. E aí, ele fica tentando criar essa Mais ou menos. retórica aqui, ó. Outro ponto. O professor Assis não é geocentrista. É óbvio que ele acharia que o melhor sistema inicial é o das galáxias distantes. Como Não geocentrista, é óbvio, mas tá bom. discordo dele neste ponto. O melhor sistema inicial é a própria Terra. O que foi que você falou nas suas lives e Aqui ele tá falando merda. Aqui ele tá errado. Aqui ele tá errado. Aqui a mecânica nacional não leva espaço pra você falar que o melhor sistema inercial é a própria Terra. Não pode fazer isso aqui. Tá? Porque no sistema de inercial, por definição, F igual a MA. E no sistema da Terra, com a Terra parada e o restante das estrelas rotacionando, o F não vai ser igual a MA, vai ser F igual a MA mais os termos de força centrífuga lá e centrípeta é 4. Na verdade, o sistema de força centrífuga e de Coriolis e tem de Euler também. Então, não é verdade isso daqui, tá? Daqui a afirmação aqui tá errada. Igual eu falei, o inteligência não faz a menor ideia, assim, do que ele tá falando. Que daqui são conceitos conceituais que eu tô tendo uma grande dificuldade de explicar pro Felipe, que é um cara que tem conhecimento matemático. A gente poderia entrar nas equações aqui e poderia deixar as coisas um pouco mais precisas, mas não é o objetivo do vídeo. O vídeo é só comunicar que tá tendo essa mal comunicação entre esses dois carinhas, e que provavelmente inteligentista, como ele falou aqui, tá falando merda, né? não sei. Porque ele... É isso, ele fica falando um monte de coisa de várias teorias e não aprofunda nelas e acaba falando essas merdas aqui. Hein? O que foi que você me respondeu aqui? O que foi que você me respondeu aqui? Rim me disse que no seu vídeo do pêndulo de Foucault no geocentrismo não tem prova nenhuma porque não tem equação matemática, então ele não sabe absolutamente nada de matemática. Manda ele ler o livro lá do André Koch, de mecânica relacional. Aquele vídeo é pura mecânica relacional. Agora, vamos ser... André Koch, mecânica E relacional. no livro do André Koch, Mecânica Nacional, a Terra não pode ser utilizada como sistema inercial, justamente porque a Terra está no referencial da Terra, o restante das estrelas estão rotacionando, então vai aparecer os termos de força centrífuga. E aí já não é mais inercial, porque inercial é F igual a MA. Só vai ser F igual a MA no sistema onde que observa o restante das estrelas só com movimentos de velocidade, sem aceleração e sem rotação. Tu mandou ler um livro que te Que não é o refuta, caso da cacete. Terra. Se você tá na Terra, você vai ver o céu acelerando e... O tempo de aceleração você pode pesar bastante, é bem pouco, mas tá acelerando e ao mesmo tempo tá rotacionando. Tem que levar isso em consideração. Ele vai mudando o discurso dele à medida que ele vai vendo que ele tá ficando numa sinuca de bico, sabe? Aí agora é óbvio que o professor Assis não é geocentrista. Por que tu mandou ler um livro então dele? É piada, cara. É piada, mano. Chega a ser. Ele mandou você ler o livro justamente porque é uma ideia alternativa. E sendo uma ideia alternativa, ele fala, ó, tem um cara aí que tá pensando uma ideia alternativa e tal. Então eu posso ter a minha ideia alternativa também. E eu vou dar uma rosqueada nele aqui pra enfiar a minha ideia. Que é possível, só que ele fez de forma errada. O inteligentista fez de forma errada. É possível defender a tese do inteligentista utilizando a ideia do Assis. Porém, tem vários limites e tem que dar sabe, uma rodada ali na brincadeira, sabe? Porque o Assis ele fala que não teria como diferenciar, só que se não existisse dentro do universo, teria como diferenciar. E aí é o que fudeu, né? surreal. Mas como isso não vai acontecer, Qual livro então eu tenho que ler pra meio que sustentar foda-se, né? a sua tese como geocentrista? Porque não é esse que você mandou ler. Então eu vou usar o mesmo discurso aqui dos terraplanistas para finalizar Não tem, ele não tem. o vídeo. A Terra segue girando em relação às galáxias distantes como a melhor aproximação de referencial inercial, tá? Com achatamento nos Sim, polos. E o geocentrismo não é verdade até segunda ordem. depende da forma como você interpreta o geocentrismo, novamente, né? Se você interpreta o geocentrismo de uma forma puramente relacional, que é um sistema de referência como qualquer outro, basta você utilizar. Deixa eu ver aqui se ele fala Nos certinho. polos. E o geocentrismo não é verdade até segunda ordem. Se o geocentrismo fala aquilo que ele falou, que o próprio inteligentista falou aqui, né, que é um sistema de referencial inercial, ele tá errado. Mas se ele tá falando que simplesmente é um sistema de referencial onde você pode fazer medições e basta você utilizar uma equação um pouco diferente não inercial, você pode fazer. Não tem problema nenhum. E o geocentrismo não é verdade Você só precisa fazer as correções, né? até segunda ordem. E é isso, cara. Eu acho que é isso que eu tenho pra Olá. acrescentar das discussões dos dois. Provavelmente o vídeo que deu o quê?
Uma hora. Mas é isso. Não tem muito o que fazer, não. E se for entrar nas contas e mostrando exatamente os termos aparecendo, e essa conexão com questão das estrelas e tal, demoraria muito mais tempo, tá? Porque aí, putz, demoraria provavelmente vários vídeos de uma hora, tá? Então não quero entrar nesse ponto. Só queria ficar numa questão mais superficial, mais da ideia, né? E mesmo assim deu uma hora. Mas eu acho que deu pro Felipe Rio me entender, né? Que a discussão é mais filosófica, na verdade. A única coisa que a mecânica racional fez foi mostrar que é possível, né? Porque até então você não conseguia deduzir os termos de inércia. Então você não conseguia falar que é de fato as estrelas que podem estar fazendo aquilo. Enquanto que a mecânica relacional, a gente mostra que não só pode, como a mecânica racional afirma que é. As estrelas estão causando aquilo. Então é isso. Tamo junto. Até a próxima.